Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, nós estamos na segunda-feira depois da Epifania, e o Evangelho que a Igreja nos traz vem de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17, de 23 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que diz o profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhes todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos endemoniados, epiléticos, paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, unidos na fé, aqui nos colocamos e iniciamos essa nossa semana. Nosso querido escritor Érico Veríssimo, que nasceu em 1905 e morreu em 1975, dizia uma coisa: precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E, quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixado cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Quando o amor ao dinheiro e ao sucesso estiver nos deixando cegos, que a gente possa olhar os lírios dos campos. Dar sentido às nossas construções. Nós somos um ser humano que não nasceu pronto. A vida humana, ela não nasce pronta e a gente tem que se construir. Diferente de um animal que já nasce pronto. Um cachorro sabe ser um cachorro, um passarinho, um gato. Nós não somos um ser pronto, acabado. Nós somos um ser que precisa se construir. E às vezes a gente tem que amar, mas eu preciso saber aonde eu vou colocar o meu amor. A quem eu vou amar e como eu irei amar. Hoje nós nos deparamos com esse evangelho que nós ouvimos aí, de Mateus, que vai nos dizendo assim, o início da missão de Jesus. Jesus tem um processo de construção, ele não nasceu sabendo da sua missão, ele foi descobrindo aos poucos a sua missão. Teve as suas experiências de oração, de silêncio, de tentações, tudo isso faz parte da vida de Jesus. Quando a gente vê as tentações no deserto, significa a vida terrena de Jesus, que ele passou e foi submetido a essas coisas terrenas nossas. A gente vive tentado o tempo todo, né? Tentado a coisas boas e tentado a coisas ruins. Mas o que nós temos hoje no Evangelho, mais ou menos, basicamente, existe três coisas que Mateus está querendo dizer. A primeira, aonde Jesus vai fazer a sua missão. A segunda, quem. E a terceira, como, para quem. E o Evangelho de hoje pega a primeira referência e a última. Jesus vai para uma região da Galiléia. O norte de Israel era considerado como região pagã, porque ali havia muita influência. Durante 700 anos, o Império Sírio invadiu o norte, dominou lá. Era a região de circulação do Egito, eram cidades cobiçadas, Naftali e a outra eram cidades assim mal vistas, cidades
corrompidas pela influência dos estrangeiros. Então nós estamos falando de um povo do norte da Galileia que eles iam perdendo o seu referencial de povo de Deus por influência estrangeira, por influência de outros países, que ia arrancando do povo a consciência de que há um Deus que os ama. Esse Deus pede um tipo de comportamento, e esse Deus deseja salvá-los, e que eles pertencem a um povo que Deus escolheu como seu povo. E por isso nós temos no Evangelho de hoje essa escolha. E por que Jesus, como que Jesus começa a fazer isso? A primeira notícia é que João Batista foi preso. Jesus só começa a sua atividade depois que João Batista é preso. É preciso sair um grande homem da história da salvação para que outro possa entrar. Quando João Batista é preso, aí Jesus toma a decisão, porque João Batista não poderá mais cumprir a sua missão de anunciar a chegada do Messias, e agora Jesus toma consciência, agora é comigo. Se João Batista está fora de cena, agora é comigo. Onde eu vou começar isso? Eu vou lá para essa terra, desse povo mal visto. Eu vou lá para esse povo mais jogado. Eu vou lá começar na periferia. Galileia seria a periferia. Galileia seria o lugar dos pagãos. Galileia seria o lugar de gente que ia perdendo a sua identidade religiosa, a sua identidade de povo de Deus. E é para lá que Jesus vai, viu? É para lá que Jesus vai. E ao chegar, Jesus começa a sua primeira palavra: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, a conversão é uma mudança de alma. Conversão vem de metanoia. Metanoia é mudar a nossa noia, viu? Alterar a nossa noia. É o mais profundo do meu ser. Seria o mesmo que você alterar a sua consciência, alterar o que você tem de mais profundo no seu ser, nas suas entranhas, no seu coração. Por isso é voltar-se, viu? Voltar-se diretamente para Deus. A conversão é mudança de sentido, é voltar-se diretamente para Deus. E acreditar o quê? Numa boa notícia. O reino de Deus está próximo. Há uma esperança de uma realidade de Deus. O reino de Deus seria melhor, os estudiosos dizem que é melhor a gente não usar reino, usar reinar, porque é algo dinâmico. Porque é a realidade de Deus, o mundo de Deus que vai se aproximando de cada um de nós. E vai, na medida que nós vamos rezando, a gente vai tendo dentro de nós algo a mais que vai nos ensinando algumas coisas de Deus. A gente vai tendo mais sabedoria, vamos tendo mais noção das coisas. E aí Jesus vai dizendo isso: convertei-nos, o reino de Deus está próximo. É acreditar, e acreditar nessa realidade. É o ser humano que precisa mudar. Ele dá continuidade ao anúncio de João. João chama para conversão, e Jesus, a primeira palavra que diz também é: convertei-vos. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo. E depois disso, Jesus volta o seu olhar e a gente começa a perceber: tá bom, o lugar vai ser esse, de gente pagã, pobre, no meio dessas cidades aí mal vistas, corrompidas por estrangeiros, outras culturas, que vai perdendo a sua identidade. É esse que é o mundo que Jesus começa a trabalhar. É um mundo mais delicado, difícil, periférico mesmo. E para quem? Jesus começa a olhar principalmente para aquilo que é a primeira atenção dele. Jesus tinha 3 coisas que eram fundamentais, que ele dava muita atenção, que era o centro das suas preocupações. A primeira era a saúde, a segunda era a comida, e a terceira as nossas relações humanas. Jesus sempre se preocupava com essas três realidades. Hoje ele já começa se preocupando com a saúde. Ele está falando de gente endemoniada, gente epilética, gente paralítica, mas não é só uma questão pessoal. Ele está falando de um povo que é endemoniado. O que é um povo endemoniado? Um povo endemoniado é um povo que não tem consciência, é um povo que vive na lógica da divisão, é um povo que não tem clareza das coisas, é um povo dividido. Por isso o diabo é divisão, demônio é o anjo caído, Satanás é aquele que cria confusão na nossa cabeça. Então esse povo alienado e endemoniado é um povo caído, é um povo desorientado, é um povo perdido. O epilético é alguém que está fora de si. Ele não tem noção de quem é, ele não tem controle da sua vida, ele não tem controle do seu modo de agir, ele está fora de si.
viu? E o paralítico é alguém que não tem liberdade de se locomover. Então nós estamos falando de gente sem consciência, de gente fora de si e de gente sem liberdade para agir, sem liberdade para se comportar. E Jesus vai curando, Jesus vai interferindo nesse pessoal. Jesus vai tentando devolver uma consciência, vai trazendo as pessoas para si e vai dando a elas condições para agir, para se movimentar. O início da pregação de Jesus passa por essa lógica, segundo o evangelista de Mateus. Ele passa por esse ensinamento. A parte de com quem que Jesus vai trabalhar, ele deixa de lado do evangelho de hoje. Mas hoje nós percebemos esse Jesus que depois que João Batista sai de cena, tem que assumir uma missão, a sua responsabilidade, agora é comigo. Ele escolhe já lugar de péssima fama, lugar da Galileia, lugar de gente complicada, gente de influência, 700 anos sendo oprimido pelo Império Sírio. Jesus começa a agir e tratar diretamente as pessoas doentes, as pessoas que estão com essas características próprias. Então a minha prece é que nós, nesse mundo, iniciando essa semana, já passamos aí os festejos, agora a vida tem que seguir o seu caminho, peçamos a Jesus que nos cure quando a gente perder a consciência, nos cure quando a gente estiver fora de si, nos cure quando a gente perder a liberdade, que Ele possa olhar para nós, que a gente possa escutar o seu ensinamento. Olha, converta-se, o reino de Deus está próximo, não precisa disso, larga disso, melhora isso, não faça isso, o reino de Deus está próximo. Por isso que a minha prece é que Deus possa nos acompanhar, nos abençoar, nos proteger, fortalecer a nossa fé e que nós sejamos felizes, pedindo a Deus que nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço e até mais e boa semana a todos.